Meus amores, tudo bom com vocês? Se você está assistindo no replay no IGTV, eu quero já avisar que agora o nosso Comer, Viver, Amar vai ser aqui, ao vivo, tá? Sempre ao vivo aqui no Instagram e depois vai para o IGTV. Eu estou atrasado, 24 horas de atraso, porque o nosso Comer, Viver, Amar é nas quartas-feiras, né? Só que eu estou atrasado porque eu estava fazendo algumas reformas aqui no santuário, tá? Então, todas as quartas-feiras, ao meio-dia, a gente tem o nosso encontro aqui com a Cabala da Comida no Comer, Viver, Amar, tá bom? Sempre uma novidade, sempre alguma coisa importante, e eu quero trazer muita coisa ainda para vocês aqui. Por quê? Porque não adianta, como eu sempre falo, meus amores, não adianta, não funciona nós fazermos. Como é que a gente pode falar isso, né? Não adianta a gente fazer uma dieta de emagrecimento, um regime sofrido, sacrificante, que não dê fluidez à tua capacidade corpórea e que não dê condições ao teu corpo de produzir saúde. Isso é muito importante. Não adianta nutrólogo, não adianta nutricionista, não adianta enlouquecimento, não adianta dieta da lua, né? Aquela dieta da lua, a gente só come na lua minguante, né? Não adianta a dieta da sopa, não adianta a dieta da proteína, não adianta. Não adianta. Não funciona se você não tiver algo que a Cabala chama de ecologia alimentar. Mas para que tudo isso funcione, a gente já vem falando, acho que há 3 semanas sobre isso. Eu quero ler uma frase aqui do livro do Rabino Newton Bonder, que é nosso manualzinho que a gente segue aqui no Comer, Viver, Amar, que eu separei para vocês. Receber não é o fim de um processo, mas o início de outro, sem o qual não há verdadeiro recebimento. Ou seja, quando você come, olha que interessante isso. Quando a gente come, quando a gente se alimenta, tá? E é essa que é a grande questão que eu sempre falei para vocês aqui. A função do comer, viver, amar não é comer. A função do comer, viver, amar é que nós aprendamos a nos alimentar. E quando você aprende a se alimentar, é muito gostoso isso, é muito interessante isso, porque quando a gente aprende a se alimentar, a honrar o produtor rural, a honrar as pessoas que produziram o teu alimento, mesmo que ele seja aquele alimento multiprocessado, cheio de veneno, que todo mundo fala que faz um mal da porra, e etc e tal. Nós temos que lembrar uma coisa importante. Uma coisa extraordinariamente importante. Lógico, se você comer só multiprocessados, você vai ter um problema sério. Por quê? Porque tudo que é excesso prejudica. Então nós não podemos ter excesso nem escassez. As duas coisas são prejudiciais. Aí você pode me falar, Alfredo, mas tem tanta gente que tem tanto dinheiro. Não necessariamente significa excesso. Entendeu? Porque dinheiro nunca é demais, desde que você tenha consciência do que você está fazendo com o dinheiro e do porquê o dinheiro está ali. Mas o dinheiro não é a função do nosso encontro semanal aqui no Comer, Viver, Amar. O mais importante para nós no Comer, Viver, Amar é que você consiga perceber o tamanho, a grandiosidade. Aliás, eu não avisei ninguém, não vai ter ninguém aqui online nem falando nada, porque eu não avisei ninguém que eu iria fazer isso aqui. Eu estou gravando mesmo para depois deixar. Depois eu vou avisar para o pessoal e às quartas-feiras a gente vai ter o nosso encontro aqui. Vai para o YouTube a gravação também? Sim, vai para o YouTube a gravação também. Mas depois de estar no IGTV. Tá bom, meus amores? Qual que é a função de você entender e perceber isso? Excesso e escassez. Se você tem escassez, você tem, no caso da alimentação, você vai ter desnutrição. Mas nem sempre, olha que interessante, você vai encontrar, é muito mais fácil você encontrar um obeso desnutrido do que um esquálido. Olha que extraordinário isso. Eu conheci um senhor, há mais ou menos 30 anos atrás, ele era sogro da minha tia, né, pai do
meu tio, casado com ela. Ele, gente, ele era um homem forte, sabe? Até meio musculoso, mas muito magro. Ele não tinha massa gorda nenhuma. Você pegava a pele dele assim, encostava o dedinho assim, sabe? Ele não tinha massa gorda no corpo dele, sabe? Um homem talhado, russo, né? Talhado por uma vida trabalhada em estaleiros de barco, em construção naval. Era um pedreiro de mão cheia. Oi, Julian! Sabe? Era um pedreiro de mão cheia, um construtor naval de mão cheia. E mesmo assim, ele morreu com 70% das veias e artérias do corpo dele entupidas por colesterol negativo, colesterol ruim. Sabe? Então, assim, é muito mais fácil você encontrar um obeso desnutrido do que um esquálido. E é muito mais fácil você encontrar um esquálido com problemas de fígado, com problemas de diabetes, do que um obeso. Acredite, é isso assim que funciona. Sabe? Então, assim, para o pessoal que está entrando, nós estamos gravando o Comer... Oi, Maurino, meu querido, quanto tempo, Maurino Clemente, meu querido. Que sumido. Vamos, só para repetir para vocês, ó, o Comer, Viver, Amar a partir de agora vai continuar às quartas-feiras. Eu estou só com um dia de atraso, mas ele vai continuar às quartas-feiras, tá? Comer, Viver, Amar às quartas-feiras vai ser em live, ao vivo aqui com vocês. Depois, aí no final da live, ele vai para o IGTV e também para o YouTube. Mas as lives vão ser ao vivo aqui com vocês, tá bom? Vamos voltar aqui então. Prestem atenção, nós estávamos falando sobre a questão de que os obesos têm muito mais facilidade de serem desnutridos. Ah, mas por que ninguém fala sobre isso? É muito fácil. É muito fácil. Ninguém fala sobre desnutrição em obesos porque nenhum obeso faz exame para saber se está com anemia, para saber se está desnutrido. Não é só o teu IMC que diz se você é bem nutrido ou não. O teu IMC fala de massa corporal. Índice de massa corporal. Não quer dizer se você é bem nutrido ou não. E qual que é o processo então, Alfredo? Como que eu procedo isso? Como que eu melhoro isso? Aprendendo a receber. O Comer, Viver, Amar, ele é a aplicação integral da Cabala da comida na tua vida. Por quê? Porque a Cabala é o quê? Vamos voltar lá atrás e vamos entender. A palavra Cabala significa receber. Receber. E eu conheço você pelo que você come. Se você me fala qual que é a tua dieta, e lembrem-se que dieta não é para emagrecer, dieta é o teu costume alimentar, é o teu costume, é o costume que você aprendeu e que você produz no teu dia a dia. Se você me diz com exatidão o que você come, o que você gosta de comer e como você come, e eu assistir você se alimentando, eu sei exatamente quem você é. Sabe por quê? Porque nós conhecemos um homem por 3 fatores. Coçô, quiçô e caçô. Seu dinheiro, seu bolso, no caso, né? O seu copo e a sua ira. Tá? O seu bolso, o seu dinheiro, a forma como leva a sua vida profissional, o seu trabalho, a sua abundância, a sua prosperidade. O seu copo, aquilo que você ingere, aquilo que você se alimenta, e a sua ira, né? A forma como você reage às situações nos momentos da tua vida. São esses 3 fatores que a Cabala ensina a todo cabalista e a todas as pessoas que decidem ter uma vida mais saudável, com mais qualidade. São esses fatores que a Cabala ensina que você se reconhece primeiro e depois passa a reconhecer os outros. Isso é muito bonito, gente. Sabe? Isso é muito bonito. Porque quando a gente fala do copo, a gente não está falando somente daquilo que você come ou bebe. Está falando do jeito que você dorme. Está falando do jeito que você se veste. De tudo aquilo que você recebe para o bem-estar do teu corpo físico. Por quê? Ah, Alfredo, mas o dinheiro não é para o corpo físico? Não só. O dinheiro transcende. O dinheiro é transcendental. O dinheiro tem espírito, o dinheiro é uma entidade, o dinheiro tem energia, o dinheiro vibra e ele não é só material. Ele é espiritual também. Ele é transcendental. Vamos voltar porque a gente não estamos aqui para falar de dinheiro. Estamos aqui para falar de qualidade de vida e alimentação.
Quando nós aprendemos a receber, tá? Quando nós aprendemos a receber, tudo fica mais simples. Eu quero voltar a falar aqui com você, importante. As bases do nosso programa são, as bases da nossa mentoria de alimentação aqui são quais? Importante, tá? Rabino Newton Bonder, o livro A Cabala da Comida. Se você quiser comprar, adquirir, tem na Amazon para vender. Tá? Eu comprei na Amazon. Tá? Nosso manualzinho. E todo o ensinamento aí de pelo menos 20 anos que eu acompanho o professor doutor Lair Ribeiro, um dos maiores nutrólogos do Brasil na atualidade. Tá? Então, tudo que eu absorvo dele de conhecimento, lógico, não só dele, o Dr. Davi Menezes também é um excelente nutrólogo, etc e tal, mas tudo que eu absorvo na área da nutrologia, aliado à cabala da comida. Por quê? Porque a cabala da comida, ela é o espírito, ela é o energético. E o que eles ensinam, o que a nutrologia ensina, é a questão prática, né? Quais as enzimas, quais os produtos que você deve utilizar, sabe? Então, quando você aprende a receber... Mas, Alfredo, como é que eu aprendo a receber a comida? Receber a minha comida não é simplesmente receber meu prato e botar a comida para dentro? Não, né? Não pode ser assim. Receber a tua comida... Por que muitas pessoas fazem orações antes de comer, ou fazem um momento de silêncio, pelo menos meditando sobre o seu prato, sobre a comida que vão comer, pura e simplesmente por um motivo, gente. É para honrar todo o processo que trouxe aquela comida até aquele momento ali, na tua mesa, no teu prato. Sabe, para honrar e abençoar, e quando eu falo de abençoar, por favor, Alfredo Lima não fala de religiosidade, a não ser para desmistificar dogmas, rituais e bobagens que possam haver com relação a qualquer tipo de religião. Alfredo Lima não fala de religião, eu sou universalista, até porque eu sou cabalista, gente. Tá? Mas quando a gente fala de abençoar, é de dar graças, literalmente. Por isso que muitas pessoas fazem uma oração, dão graças ao alimento, porque de alguma forma, e gente, isso é tão incrível, isso é tão extraordinário quando você honra o alimento que você está comendo, que isso reflete na tua prosperidade. Olha que extraordinário isso. Refletir o teu alimento na tua prosperidade. Por quê? Porque o alimento fala da tua abundância. Ah, Alfredo, mas o meu vizinho não tem o que comer. Como é que ele pode ser abundante? A questão não é essa, gente. Você pode ter um único ovo para dividir para 2 pessoas. Você pode ter um único pãozinho para dividir para 2, 3 pessoas. Mas se você... Olha, isso me emociona. Uou! É muito forte, sabe? É muito forte isso. É muito profundo isso. É você entender que eu tenho um único ovo, eu tenho um único miojo para dividir entre eu e o meu companheiro, vamos supor. Mas eu pego aquele miojo e eu divido e eu dou graças. Eu lembro de quem plantou o trigo, de quem colheu o trigo, de quem processou o trigo, de quem fez com que aquele processo, aquele lamen fosse produzido. A pessoa que o transportou, a pessoa que o comprou, a pessoa que o vendeu. Eu honro cada pessoa, cada mão que trouxe isso até o meu prato. E ao invés de eu engolir aquele meio miojo desesperadamente em 2 minutos, o que eu faço? Eu saboreio. Oi, Dê, eu sei que é você, meu amor, eu reconheci você. Tá tudo bem com você, lindona? Entendeu? Ao invés de eu engolir, de eu pegar e enfiar numa xícara e beber como se fosse água aquilo ali, que não vai matar minha sede, eu saboreio aquilo ali. Cada colherada que eu ponho daquele meio miojo que está no meu prato, uou, que delícia, Deus! Como isso é bom! Sabe? Puxa vida, que gostoso que eu tenho comida para comer. Porque muitos não têm nem aquele meio miojo. E ó, é forte isso, gente. É forte.
É muito intenso isso. Então não é o que você come necessariamente, mas como você se alimenta que faz toda a diferença na tua vida. Qual que é o processo então, Alfredo? Aprender a receber. Porque você começa a receber teu alimento lá atrás. Quando aquela sementinha foi plantada? Não. Quando aquela pessoa sentou com a sua família um dia na mesa de almoço, na mesa de jantar e falou: amanhã eu vou na cidade, amanhã eu vou lá no armazém, como o pessoal da zona rural fala, eu vou no armazém buscar as sementes para preparar esse plantio. E depois de plantadas as sementes, olha que extraordinário isso, depois de plantadas as sementes, o cuidado para que pragas não avancem, para que animais não comam aquilo que carinhosa e amorosamente aquela pessoa está se dedicando a sua vida, sabe? Dedicando a sua vida para que você tenha teu alimento, para que você possa comer. Isso muda o sabor do teu alimento. Ah, Alfredo, mas é cheio de agrotóxicos, é cheio de veneno. Para de reclamar. E observa o poder que o alimento tem na tua vida. Vai estar sim, Denise. Com certeza que você vai estar. Com certeza que você vai estar. E depois a gente vai conversar, eu vou te chamar no WhatsApp, meu amor. Tá bom? Com certeza. Vamos fazer uma vibração aqui por você, tá bom? Você conseguiu perceber a importância disso? A intensidade e o potencial dessa energia na tua vida? Nossa, Alfredo, mas eu achei que você fosse me ensinar a fazer regime, me ensinar uma dieta que fosse miraculosa para eu poder emagrecer ou para eu poder engordar. Não. Eu estou te ensinando o processo que eu fiz na minha vida. Tá? Para quem ainda não conhece a minha história, até os 23 anos, eu tenho 1,81 m de altura e até os 23 anos eu pesava 60 quilos. Eu oscilava entre os 53 e os 60 quilos. O meu IMC era 14,7. Para quem não conhece índice de massa corpórea, eu era um desnutrido, um esquálido, né? O meu IMC é 14,7, o IMC médio é 17, para você ter uma noção, tá? O IMC de uma pessoa saudável é 17. O meu IMC era 14,9, 14,7, em média, tá? Fiz cálculo de IMC 2 vezes só, nunca mais tive coragem. Depois dos 30 anos é que eu fui fazer. Aos 23 anos eu comecei um tratamento com uma empresa dessas de suplementação alimentar e fiz 2 anos de tratamento. O que aconteceu? Como eu já não era mais um adolescente, eu comecei a ganhar. Já vamos falar sobre isso, Maurino. Fica com a gente que nós já vamos falar sobre isso. Eu comecei a ganhar peso. E nessa de ganhar peso, eu já não era mais uma criança, aos 26 anos de idade eu me encontrei com 98 quilos. Ah, Alfredo, mas você tem 1,81 m, 98 quilos não é lá grande coisa. Sim, não é lá grande coisa. Eu seria considerado um pré-obeso. Pré-obeso. Gente, cada um é cada um. A tua individualidade. Eu com 98 quilos, a minha coluna começou a reclamar e eu tinha dores intensíssimas. Eu vivia abaixo de medicamentos para dor muito fortes. Entendeu? Eu tomei medicamentos para dor que um dia minha mãe, que tinha muitas dores ósseas, um dia ela tomou meio comprimido que eu dei para ela e ela não conseguiu trabalhar o dia todo. Ela teve que deitar e dormir. Ela dormiu das 10 horas da manhã até o outro dia, de tão forte que era aquele medicamento. E eu tomava ele para ir trabalhar, por causa das dores na coluna que eu tinha. De repente eu parei e falei assim, gente, eu estudo Cabala há tanto tempo, o que está acontecendo? Por que eu não aplico a Cabala na minha alimentação? E eu nem conhecia o Rabino Newton Bonder ainda, nem conhecia a aplicação da Cabala da comida. Pra você ter noção, tá? Eu comecei a aplicar. Em 1 ano e meio, eu voltei, não para os 60 quilos, mas eu voltei para 78 quilos. E eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio em 78 quilos. Depois eu comecei a oscilar, eu fui para 80 e hoje eu fico entre os 80 e os 85. Ah, Alfredo, você tem um corpo maravilhoso. Tenho sim. Faz exercício?
não faço exercício, gente. Pra você ter noção, eu vou contar uma história bem interessante para vocês. Quando eu fazia academia, tá? E eu, sinceramente, sou meio anti-academia. Academia, para mim, só se tiver natação. Natação eu adoro fazer. Sou louco para voltar a fazer natação. Eu não tenho saco para academia. Não tenho, gente. Quando eu fiz... Olha só que hilário. Quando eu fazia academia, eu entrava na academia todos os dias às 7 da manhã, fazia musculação até às 8h30, tá? Se meu amigo Marcos dos Santos estivesse aqui, ele ia concordar, ele ia falar para vocês, para chorar da risada. Nós fazíamos juntos. Saíamos às 8h30 da manhã da academia, parávamos num botequim de chinês que tinha embaixo no prédio da academia, no centro de Curitiba, e pedíamos uma coxa de frango frita, crocante e uma cerveja. E ali nós tomávamos mais ou menos 1 ou 2 garrafas de cerveja, a nossa coxa de frango, e íamos lépidos e fagueiros para casa. E a vida seguia. Nessa época eu fazia dança moderna na Universidade Federal do Paraná, ali em Curitiba. Entendeu? É uma boa oportunidade, Maurino. Realmente, eu acredito que a academia ela serve como uma forma de socialização, para quem gosta. Para que eu... Gente, se for para eu suar, para ver gente bonita, para me socializar, eu vou fazer um churrasco em casa, tocar um pagode, que eu adoro dançar um samba, sabe? Fazer uma feijoada. Mas aí é que tá, gente, não é... Vamos pegar o exemplo do Maurino, tá? O Maurino disse que gosta de muita massa, tá? Até mais do que carne. Eu também adoro massa, Maurino. Aliás, eu tenho um esposo que, graças a Deus, é um expert em massas. Ele faz umas pizzas de chorar, de comer rezando. Você ter noção, eu não suporto, não gosto de nhoque. Não gostava, mentira. Deixa eu fazer uma correção aqui. Eu não gostava de nhoque, não comia nhoque. Qualquer lugar que eu fosse, se tivesse nhoque, eu não comia. Não comia nhoque. Meu marido começou a fazer nhoque. Hoje, se for ele que faça, eu como nhoque feito um desesperado, porque ele faz um nhoque maravilhoso, sabe? Ele faz um nhoque de batatinha baroa, gente, que é de chorar comendo, sabe? Com um molhinho ao sugo que ele faz na hora ali, sabe? O meu marido parece uma nona italiana quando ele está fazendo macarrão, quando ele está fazendo torta. A massa dele é maravilhosa, de chorar comendo, gente. Eu choro às vezes. Ele tem pratos que ele faz que quando ele me serve, eu choro de emoção. Eu como literalmente rezando e chorando. Primeiro, porque eu honro muito a comida que ele faz. Segundo, porque eu honro todo o processo que trouxe essa comida, esse trigo, esse processo para que ele possa fazer. Dessa forma, eu não passo do meu peso. Ah, Alfredo, é só fazer isso? Não, não é só fazer isso, mas acredite, essa é a parte mais complicada de você entender. Por quê? Porque é difícil a gente aprender a receber. Entendeu? Eu sei, eu entendi. Eu entendi. Não tenho mais necessidade disso também, não. E quando eu fazia academia em horários que não tivesse gente. Eu fazia academia, eu sempre gostei de fazer academia muito cedo, em academias que não tivesse muita gente, justamente para isso. Era para não ter ninguém para me encher o saco, para não ter. Então, para mim, nunca funcionou para socialização. Adoro natação justamente por causa disso. Eu estou dentro d'água, ouvidos tapados, não preciso conversar com ninguém, focado naquilo que eu estou fazendo, né? Eu parei de fazer natação, na verdade, porque falta de tempo, né? E agora é que eu estou reorganizando minha vida. Mas, gente, você consegue entender o quanto é importante? Você quer ver uma coisa interessante? Por indicação também do professor Laí Ribeiro, eu comecei a ingerir 2 ovos toda manhã. Por quê? O ovo, gente, ele é o quê? Um útero portátil, né? A galinha não tem útero, ela tem oveiro. Ou seja, ela tem um ovário que produz o ovo e ela põe o ovo para fora e aquele ovo... Então, ali dentro, olha que interessante, assim como o óvulo da mulher, quando se junta com o espermatozoide do homem, gente, isso é tudo cabalístico, isso é importante você entender. Você não vai achando que, é porque eu sou contador, eu sou administrador, no caso do Maurino, eu sou advogado, eu não preciso saber dessas coisas. Gente, a gente precisa saber de tudo. De tudo um bocadinho para poder saber o que a gente está fazendo. Sabe? Assim como o óvulo, quando fecundado, o ovo da galinha ou da pata,
tá? Ele tem todos os nutrientes essenciais à vida. Tudo o que é essencial à produção da vida. Então preste atenção. Ingerir 2 ovos. Preste atenção, gente. Uma vez, na época que eu trabalhava nessas empresas de marketing multinível, principalmente empresas de suplementação alimentar, trabalhei muito tempo, tá? E gosto de todas elas. Valorizo e honro todas elas porque eu acho um negócio extraordinário. Mas apesar de eu ser um ótimo vendedor, não é aquilo lá. Preste atenção, gente. Todo mundo falava assim, ó, você tá vendo tudo isso aqui? Eles mostravam aquelas mesas de café da manhã imensas, tipo mesa de café colonial gaúcha, ou aquelas mesas de café da manhã de hotel, 5 estrelas, sabe? Olha só. E aí eles falavam assim, você dá conta de comer tudo isso aqui? Isso aqui é o que você precisa de manhã, porque a alimentação mais importante do nosso dia é o café da manhã. Já diz um ditado, tá? Um provérbio chinês, na verdade é um provérbio de Confúcio. Alguns dizem que é de Confúcio, eu não sei se é, mas enfim. Ao amanhecer, coma como um rei, né? No seu de jejum, no desayuno, como se habla espanhol, né? Ao amanhecer, coma como um rei, ao meio-dia como um príncipe e à noite como um mendigo. Então preste atenção nisso porque é importante. De manhã nós temos a alimentação mais... Alfredo, eu só consigo tomar um café, me dá enjoo se eu comer, porque você não acostumou teu corpo. Então começa assim. 2 ovos cozidos. Não gosto de ovo cozido. Ovo frito. Coma 2 ovos de manhã. Comece assim. Alfredo, meu marido não gosta de ovo. Meu marido não suporta ovo. Muito difícil ele comer ovo. Sabe? Aí tem outras alternativas. A gente tenta encontrar outras alternativas para ele. Entendeu? Assim, o processo é esse. Então, eu me alimento com 2 ovos, lógico, tem as outras coisas, volta e meia eu posto para vocês as fotos aqui no Instagram, né? Dos meus cafés da manhã, das minhas alimentações, entendeu? Mas assim, sempre tem 2 ovos cozidos. 2 ovos cozidos com alguns biscoitos, água e sal, e uma xícara de café. Normalmente eu não sou muito de café, eu tomo café somente só se for com leite, só se for doce, entendeu? Mas eu tomo café porque a cafeína é um dos agentes que me auxiliam na atenção. Para mim, que fui educado com esse processo, entendeu? Mas eu tomo uma xícara de café só por dia. Então é importante entender que tudo isso, por que tudo isso me faz bem? Porque tudo isso eu recebo com amor. Todas as pessoas falam, o amor é a resposta, o amor cura tudo, mas as pessoas não conseguem entender a profundidade disso tudo. Receber com amor, primeiro é você saber receber de você mesmo. Como é que a gente recebe da gente mesmo, gente? Primeira coisa é valorizando teu corpo. É valorizando teu corpo. Tá? Nós estamos processando e produzindo emoções e sentimentos a todo instante nas nossas vidas. Todos os instantes das nossas vidas a gente está produzindo sentimentos, emoções. E isso precisa vir de dentro, como transbordando de nossa taça. Esse processo faz com que teu corpo comece a entender. Eu vou te explicar assim, ó. Quando você começa a aprender, quando você entende o que é receber e começa a receber primeiro de você mesma, o que começa a acontecer? Teu corpo começa a processar informações de maneira diferente. Por quê? Porque nós não temos só cérebro aqui, nós temos cérebro aqui, cérebro no coração, que é onde reside nossa célula máter, que é aquela célula original, a primeira célula que foi fecundada pelo espermatozoide, que foi se dividindo. Aquela célula, ela não morre, gente. Aquela célula, ela mora no nosso sistema neural cardíaco. Que é por isso que o nosso chakra cardíaco é um dos chakras mais importantes. Por quê? Porque é o chakra da intuição e da emoção. O nosso coração, o nosso chakra cardíaco, ele recebe, percebe e intui coisas segundos, minutos e até horas e dias antes que elas aconteçam. Tamanha a expansão da vibração e da frequência que o nosso coração, nosso chakra cardíaco vibra. Olha que extraordinário isso. Aí nós temos um cérebro no nosso intestino. Aliás, o nosso intestino tem mais neurônios do que o nosso próprio cérebro. Tá?
Mas não está só ali, gente. Aqui eu estou falando dos 3 cérebros principais do nosso corpo, mas não está só ali. Uma época eu participei de um grupo, na época do Orkut ainda, que chamava Eu Acredito na Mitocôndria. Legal, né? Por quê? Porque a mitocôndria é o cérebro da célula. E teu corpo é composto por o quê? Por células. E cada célula é independente. Então, quando a célula começa a processar, por exemplo, tua mágoa, teu rancor, teu ódio, teu ressentimento, o teu mau cuidado, o que acontece? É o cigarro que provoca câncer. É o não sei o que provoca câncer. É o não sei o que. Não. O que provoca câncer são os teus sentimentos mal resolvidos, a tua ruminância, as tuas mágoas, os teus rancores, os teus medos. O medo é a raiz da maioria das doenças. Tá? O que acontece? Essa célula começa a produzir ódio também. Essa célula começa a produzir rancor também. E com isso, a frequência vibratória dela vai baixando ao ponto dela estar numa vibração de energia estática. E nesse ponto de vibração de energia estática, o que acontece? Sofre uma mutação essa célula e ela vai se tornar uma célula cancerígena. Ela vai se tornar uma matriz cancerosa, uma matriz carcinogênica. Ou então você processa tristeza demais, medo demais e chega um ponto que você perde a doçura da vida. E quando você perde a doçura da vida e o cérebro da tua célula entende e começa também a produzir isso dentro da célula, você começa a não produzir, não processar mais o açúcar. E aí você começa a ter diabetes. Nossa, Alfredo, mas é tudo emocional, gente. Não existe doença que não seja emocional. AIDS é emocional. A insuficiência renal é emocional. Alfredo, mas tem cura? Incurável. É aquilo que é curável no interior. É aquilo... Doença crônica é aquilo que só o tempo pode curar. Cronos, crônica. Doenças que só o tempo pode curar. Olha que interessante isso. Olha que importante isso. Obrigado, Maurinho. Deus abençoe. Olha que importante isso. Então, mas a minha mãe, uma pessoa tão extraordinária, tão maravilhosa, uma pessoa tão boa, foi sempre tão caridosa. Quem vê os goles que eu tomo não sabe os tomos que eu levo, gente. Quem vê os goles que eu tomo não sabe os tomos que eu levo. Não sabe o que se passa aqui dentro. Dentro do meu coração, dentro do meu cérebro emocional. Entende? As dores, sabe? As descomposturas, as mágoas, os rancores, as ruminâncias que tem aqui dentro, que me arrancaram a doçura da vida e que muitas vezes eu mesmo não consigo processar dentro de mim e entender. Sabe? Olha que importância. Não, Maurina, é porque hoje eu estou fazendo atrasado, eu sempre aviso. É porque a nossa live do Comer, Viver, Amar, ela é quarta. Eu estou fazendo atrasado porque ontem eu não pude, porque eu estava em reforma aqui no consultório. Então eu não pude. Eu realmente esqueci. Quando eu lembrei já era 2 horas da tarde. Mas eu sempre aviso. É todas as quartas-feiras ao meio-dia o nosso encontro aqui. Tá? Agora vai ser aqui no Instagram, mas antes era no YouTube. Tá bom? Nosso Comer, Viver, Amar, todas as quartas-feiras aqui, depois fica no IGTV e também vai a gravação para o YouTube. Quem não curtiu o YouTube ainda, vai lá no link da minha bio e curte a nossa página do YouTube e já clica no sininho, tá bom? Então, que bom mesmo, porque assim você e a Denise podem estar aqui comigo, o Julian também podem estar aqui comigo, senão eu não tinha achado vocês. Nada é por acaso. Olha, isso é importante, nada é por acaso. Nada é por acaso. Alfredo, mas por que criança de 2 anos tem diabetes, por exemplo? Agora eu vou pegar, porque depois vocês ficam criando um monte de perguntas. Por que criança de 2 anos tem diabetes? Por que criança nasce com diabetes, então, Alfredo? Por que criança nasce com leucemia? Por que criança nasce com câncer? Gente, vamos acordar? Primeiro, para com esse negócio de é hereditário. Aos cacetes, aos culhões com hereditariedade. Tá? Hereditariedade é responsável só por 3%
das doenças do mundo. Não tem essa história de meu pai era gordo, meu avô era gordo, eu tenho que ser gordo. Meu pai teve câncer, meu avô teve câncer, vão morrer de câncer. Ah, meu pai tinha diabetes, minha avó tinha diabetes, eu vou ter que ter diabetes também. Oi? Vou dar um exemplo prático para vocês. Minha família materna não tem histórico de câncer. A minha tia mais velha, irmã da minha mãe, ela é uma mulher tão rancorosa, tão cheia de maldições, sem julgamento, gente, sem julgamento, isso é um fato, tá? Ela é uma mulher tão rancorosa, tão cheia de maldições, porque foi mal educada, foi mal criada, que aos 45 anos ela desenvolveu câncer de mama. Não existe histórico de câncer de mama e nenhum outro tipo de câncer na minha família materna, não existe. Mas ela desenvolveu. Mas a mãe dela, minha avó, a mãe da minha mãe, teve diabetes por 25 anos. Sofreu de diabetes por 25 anos. No tempo em que as cidades tinham um único médico que tratava para tudo, né? Não existia especialidade, tudo era um clínico. Hoje a gente fala de clínico geral, antigamente você falava de médico. Estou falando aí dos anos 50 e 60, gente, pelo amor de Deus. Tá? Não tinha esse negócio de especialista era em São Paulo, no Rio de Janeiro, em grandes capitais. Mas na minha cidade, eu sou de Itajaí, Santa Catarina, nascido em Itajaí, tá? Tinha finado doutor Afonso, grande, extraordinário médico. Hoje ele tem nome de rua, tem efígie, enfim. Ele olhou para a cara da minha avó e falou, um belo dia ele olhou para a cara da minha avó e falou assim, a senhora não precisa mais tomar remédio. Sua diabetes, a senhora está curada. Mas como, gente? Diabetes não tem cura. A senhora está curada, a senhora não precisa mais tomar remédio. E ela morreu do coração, gente. Sabe? Os últimos 40 anos da vida dela, os últimos 30 anos mais ou menos da vida dela, ela nunca mais precisou tomar remédio para diabetes. Prestação, ela tinha pressão alta, enfim, um escambau a quatro de problemas. Mas por quê? Pelos fatores emocionais, pelo histórico emocional. Entendeu? Cara, é importante a gente entender isso. Eu conheço tanta gente, sabe? Eu conheço tantas pessoas. Você quer ver? Eu vou dar um outro exemplo. O pai da minha sogra. Ele se descobriu diabético, não me lembro quando. Entendeu? Só que ele é uma pessoa, eu acho que ele deve estar com 67 anos mais ou menos agora. Tá? E olha que extraordinário isso. Eu tenho que dar uma olhada no tempo, porque senão daqui a pouco o YouTube me derruba. O Instagram me derruba. Olha que extraordinário isso. Ele tem mais ou menos 67 anos. Ele faz 500 abdominais por dia e 1 hora de bicicleta ergométrica. Tradição dele. É lindo ver ele, final da tarde, fazendo os exercícios dele. Coisa mais linda do mundo. Sabe? Ele come a comida que ele come com amor. Porque ele ama a esposa dele, então ele honra muito aquela comida. Ele come com boca boa, sabe? Ele faz aqueles pratão de caminhoneiro e ele come, mas antes de fazer o prato, ele pega e amassa 3 dentes de alho no prato dele, crus, para misturar. Ele não gosta de pimenta, mas ele adora alho. Então ele amassa os alhos crus e mistura ali no arroz, no feijãozinho e faz aquele pratão de caminhoneiro, mas ele come com amor. Eu não sei por quanto tempo ele teve problema com diabetes, mas hoje ele continua tomando medicamento porque ele tem medo, né? Ele tem medo que volte, ele tem medo que volte a subir, etc e tal. Mas em algum momento ele encontrou algo de doce na vida dele, sabe? Talvez quando ele viu que os filhos estavam bem, talvez quando ele viu que os netos estavam bem, sabe? Porque houveram vários problemas que desencadearam emocionalmente essa ausência de doçura na vida dele. E ele é um homem muito emocional, apesar de aparentar meio truculento, meio austero, sabe? Mas ele é um homem extremamente emocional, extremamente coração, sabe? Ele é o paizão, assim, sabe? Aquela galinha choca que quer botar todo mundo debaixo das asas. Por ele, todos os filhos e netos ainda estariam morando na casa dele. E alguns problemas aconteceram que tiraram essa doçura da vida dele. Num momento específico, ele redescobriu a doçura da vida. Por quê? Porque ele viu que os filhos estavam bem, os netos estavam bem, principalmente os netos.
quando ele percebeu que os netos estavam bem. Então ele começou a melhorar. E hoje a glicose dele é medida 90, todos os dias ele mede 90 e ponto final, não oscila, não oscila mais. Olha que extraordinário isso. Ele continua tomando remédio? Continua. Morre de medo de ter que entrar na tal da injeção da insulina. Então ele toma um remédio, até um remédio caríssimo, mas é um remédio que não provoca tantos efeitos colaterais quanto a insulina, entendeu? Só que aí o que aconteceu, gente? Olha como o emocional é danado. Gratidão, gratidão, meu amigo, gratidão. Olha que extraordinário, gente. Só que quando você se permite emocionalmente a ser acometido por uma doença emocional, como todas são, tá? E você consegue se libertar daquela doença, você tem que prestar atenção, porque aquele problema, tudo é efeito borboleta, gente. Aquele problema pode ter causado algo que vai ficar como sequela. Resultado, hoje ele faz tratamento para vista, porque ele tem degeneração visual acho que é do cristalino, do nervo óptico, um negócio assim. Então ele tem que fazer aplicações, injeções, para não ficar cego. Agora você imagina um homem independente que dirigiu a vida inteira, mas aí é onde está a questão. Eu não vou ficar entrando na metafísica da saúde, porque a gente está aqui para falar sobre alimentação. Mas isso é para você. Eu estou citando isso tudo, gente, para vocês entenderem o que é a possibilidade de cura que alguém tem. O que é a possibilidade de cura que você tem? Você possui o maior, mais importante, mais completo e mais complexo laboratório do multiverso. Ele se chama corpo físico. E nenhuma doença sobrevive num corpo regido por uma mente saudável. Regido por uma consciência plena e presente. Nossa, Alfredo, mas isso parece tão difícil. É difícil você se dar conta disso. É difícil você começar a receber de você mesma. Porque o receber de si mesma, ele fica complicado. Sabe por quê? Eu acho que é porque, sei lá, nós fomos educados com muitas dificuldades. Mas e se agora você fosse capaz de parar por um minuto e perceber o quão importante o teu corpo é para ti? Faz isso. Sabe, para por um minuto, fecha os teus olhos, respira fundo, sente o ar. Sente o ar penetrando nos teus pulmões e dos teus pulmões entrando e saindo pela circulação, pelas tuas artérias no teu sangue e oxigenando todo o teu corpo. E agradece por isso. Esse é o primeiro passo para você aprender a receber de você mesma. Olha que extraordinário isso, gente. Receber de si mesma. Receber amor, receber nutrição, receber de você. Receba-se. Isso é cabala. Receba-se. Alfredo, eu preciso estudar muito para ser cabalista? O primeiro passo para ser cabalista é aprender a receber. Você sabe receber? Receber de você mesma. Sabe, receber de você mesmo é parar na frente do espelho e olhar teu corpo, gorda, magra, flácida, com estria, com celulite. Não importa, é o teu corpo. É o teu corpo. Goste dele. Se você não gosta dele, não tem como as outras pessoas gostarem. Então vamos fazer isso. Primeira semana eu dei o exercício do espelho para vocês. Eu não sei se vocês fizeram, mas vamos lá, tá? Segunda semana a gente continuou com o exercício do espelho, mas eu pedi para vocês começarem a aprender a perceber o alimento, a comida, e não simplesmente comerem. Terceira semana, hoje nós estamos, é a quarta semana nossa. Tá? Não falam. Não falam, Maurino. Não falam mesmo. Obrigado. Lindo, obrigado mesmo. Agora, hoje eu quero pedir para você continuar. 10 minutos por dia, pare na frente do espelho e se olhe, se ame. Tenha tesão por você, cara. Tenha tesão por você. Mas meus peitos estão olhando para baixo. Mas meus peitos conversam com meu umbigo. E daí? Você não chegou onde você está porque você nasceu e parou de crescer.
É um processo. É um processo. E esse processo é importante para o nosso crescimento. Então vamos lá? Aprendendo a receber de si mesma. 10 minutos por dia na frente do espelho, se sentindo, se percebendo. Eu não tenho espelho de corpo inteiro. Se olha no espelho do banheiro, não faz mal. Entendeu? Se sentindo, se percebendo, tentando se amar, tentando encontrar as partes do teu corpo que você mais gosta. Sinta tesão por você. Que mal há nisso? A gente foi acostumado a não se tocar. Se masturbar é pecado. Gente, pelo amor de Deus, se toquem. Sabe? A questão não é o se masturbar no sentido de gozar. Eu estou falando de se tocar, de sentir tesão, sentir prazer de ter esse corpo que a gente tem. Sabe? Essa coisa gostosa que a gente tem. Porque o teu corpo faz parte do teu espírito. Experimenta a próxima vez que você for comer, se for um sanduíche, um pastel, uma coxinha, seja lá o que for. A pipoca do moço que vende no semáforo, não importa. Quando você abrir, agradeça por quem plantou o milho, por quem colheu o milho, por quem processou o milho, quem empacotou o milho, sabe? Quem estourou a pipoca. E principalmente por aquele que estava ali te oferecendo. Receba. Aprenda a receber. Receba a comida, receba a bebida, receba elogios e também receba críticas. Porque isso é muito importante. Quando você recebe uma crítica e você percebe, mas eu não sou assim, isso significa que isso é algum problema, algum detalhe que a pessoa precisa entender. Semana que vem nós vamos conversar sobre a lei do espelho. Vamos aprofundar mais sobre isso, falando sobre a lei do espelho. As 4 leis, os 4 princípios da lei do espelho. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Maurinho. Estava com saudade de você, meu amigo. Semana que vem a gente volta na quarta-feira, mas aí assim por aqui também, tá? Live ao meio-dia, todas as quartas-feiras. Lembrando que eu ainda não fiz nenhum inscrito, mas quem quiser se inscrever no Comer, Viver, Amar, eu vou montar o grupo, quem quiser se inscrever, se associar ao nosso processo, o link está na minha bio. Vai lá, você clica no link, ou então me pede, se não encontrar, me pede no direct o link que eu te passo, tá? Você vai se associar. Os associados do Comer, Viver, Amar vão ter direito a me acessar em mentoria uma vez por semana. Tá? A gente vai ter uma mentoria uma vez por semana com as pessoas que forem associadas. Alfredo, por que isso? Porque a gente precisa manter o programa, né? O programa gasta internet, o programa tem todo um custo que a gente precisa manter. Então, é um valor baixo, é um valor bem pequeno para você se associar e para você ter uma mentoria exclusiva comigo, em grupo, mas uma mentoria exclusiva comigo uma vez por semana, tá? Para a gente aprofundar tudo isso que a gente faz aqui no Comer, Viver, Amar. Alfredo, mas eu não quero fazer. Não tem problema. Se você seguir o que o Comer, Viver, Amar faz aqui, você já vai conseguir. O que eu estou falando é porque tem pessoas que têm mais dificuldade. Então, essas pessoas que têm mais dificuldade e querem um contato mais aproximado, mais próximo comigo, é só se associar ao Comer, Viver, Amar e a gente vai tocar o pau nessa barraca para fazer os magrelos terem saúde e os gordinhos também. Tá bom, meus amores? Gratidão a vocês. Vocês são uns amores, vocês são umas fofas do meu coração. Amo vocês e até quarta-feira que vem. Ao meio-dia, não esquece.